Fala pessoal, tudo certo? Nada resolvido? Bem-vindos ao canal Pátria Amada Palmeiras. Pessoal, muito boa tarde. Vou falar aqui sobre uns assuntos aí do Palmeiras, né? Começando pelo Lucas Evangelista, que parece que foi constatado uma lesão aí, né? No último jogo contra o Bahia na Fonte Nova. E pode ser, talvez, que infelizmente ele passe por uma cirurgia. Infelizmente. Um cara que vinha jogando bem no Palmeiras, né? Um cara que agora estava entrosado com o time, se encaixou, né? No esquema do Abel Ferreira. Pode ser que talvez faça uma cirurgia. Vamos ver, tomara que não, né? Mas com certeza aí ele vai ficar fora alguns jogos, né? O que é normal, né? Por ter aparecido a lesão dele. Outro é o Piquerez, que também teve uma lesão lá contra o Bahia. Mas do Piquerez não é nada sério, parece. Né? Parece que também vai ficar uns jogos aí sem jogar. Mas em relação à lesão do Evangelista, do Piquerez é mais tranquilo, né? Então é isso, né? Duas baixas aí pro Palmeiras, né? Tomara que os dois possam se recuperar logo e voltar, né? Agora, pessoal, o outro assunto aí é sobre uma polêmica aí que aconteceu aí depois do jogo do Bahia, na coletiva do Rogério Ceni e do Abel, né? Após o jogo, o Abel, na coletiva, reclamou do gramado da Arena Fonte Nova com razão, né? Porque o gramado estava feio, estava esburacado, até pintaram para esconder as imperfeições do gramado. E o Abel reclamou aí, né, do gramado. Tudo bem, acho até válido a reclamação, mas o Abel muitas vezes ele reclama das coisas como se fosse uma desculpa para a derrota do Palmeiras. E não é, cara, não é. O Bahia foi melhor. Como eu disse no último pós-jogo, no primeiro tempo o Palmeiras jogou bem, para mim, e no segundo tempo voltou aquele futebol fraco, né? Aquele futebol podre, né? Que o palmeirense estava acostumado a ver, né? Há uns jogos atrás, né? Então, assim, o Abel reclama como se fosse tudo culpa da arbitragem, tudo culpa do gramado, coloca a culpa nos torcedores que não pode criticar, né? Afinal, ele é Deus, né? Não pode ser criticado, né? O futebol, desde que o futebol surgiu, isso é normal. Elogio e crítica são normais. E ele vê isso como uma afronta, né? O torcedor palmeirense é muito crítico. Tá no nosso sangue, pô. Né? É amendoim, claro que não todos. Eu não vou generalizar, falar que todos são dessa forma. Mas a maioria dos torcedores são críticos. O palmeirense não aceita derrota. O palmeirense vai reclamar. Se o Palmeiras for campeão e no jogo seguinte perder de uma forma vergonhosa, o palmeirense vai reclamar. Isso é normal, meus amigos. O palmeirense é assim, cara. E muitos torcedores são assim de outros clubes. Então ele quer tirar isso do futebol. Tudo bem, pode ser que na terra dele seja dessa forma, não tem tanta reclamação. Mas eu tenho certeza que tem. Tenho certeza. O Porto lá depois que caiu fora do Super Mundial, teve protesto dos torcedores do Porto. Então ele quer tirar isso do nosso futebol, do futebol mundial talvez. Crítica faz parte, meu amigo, né? Se você não aceita ser criticado, então procura outro clube. Vai treinar um time lá nos Estados Unidos, que não tem pressão, ou na Arábia Saudita, ou na China, sei lá, cara. Mas no Palmeiras tem crítica. No Palmeiras tem pressão, né?
Então, aí ele reclamou do gramado e o Rogério Ceni falou uma coisa que eu até concordo com ele em partes. Falou que o gramado realmente estava feio, estava pintado e que o gramado prejudicou mais o Bahia, que sai jogando, que sai tabelando. Ele falou que não prejudicou tanto o Palmeiras porque o Palmeiras faz ligação direta. Assim, até concordo que alguns jogos atrás o Palmeiras estava jogando dessa forma. Só que o Palmeiras não está fazendo isso tanto mais, jogando com ligação direta, com bola longa, né? Desde quando o Palmeiras perdeu o Estevão pro Chelsea, o Palmeiras foi diminuindo de jogar dessa forma, né? Então o Rogério Ceni, né, falou uma verdade que isso acontecia no Palmeiras, mas não é a realidade agora, né? Mas eu acho isso legal, né? Um treinador falar alguma coisa, o outro responder dali, né? Isso que tá faltando aí nas coletivas de futebol. E outra, né? Se o time do Rogério Ceni fosse tão bom quanto ele fala, o time dele estaria disputando uma Libertadores, o Campeonato Brasileiro, e não tá. Né? Quem tá é o Palmeiras do Abel, né? E vou defender o Abel. Então, assim, o Abel pode dar esse tipo de resposta aí pra ele na próxima coletiva do Palmeiras, que pode ser que o Abel dê uma resposta, que o Abel geralmente não deixa as coisas barato, não engole seco, né? Então é isso, pessoal, né? Esses foram os assuntos aí, né? Infelizmente, duas baixas aí, duas lesões, uma mais grave e outra nem tanto. E essa polêmica aí do Rogério Ceni, que inclusive, se eu não me engano, ano passado ou ano retrasado, falou numa coletiva do Bahia que era melhor jogar em gramado sintético do que jogar num gramado esburacado. Então tá vendo como ele se contradiz, né? E ele falou também que, ele falou essas coisas aí, né? Beleza, pessoal, é isso, dê o like aí pra me ajudar. Tamo junto, muito obrigado aí a todos e avante palestra. Tamo junto aí, pessoal.